todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. É motivo de muita alegria quando a gente tem a oportunidade de falar de Jesus. Eu gostaria muito de pregar, mas eu ainda não sei. Mas louvo a Deus porque Ele tem nos dado a oportunidade de poder falar do Teu amor, de poder falar da Tua palavra. Falar de Jesus é algo muito espinhoso, porque é uma responsabilidade muito grande. Como o nosso irmão Riso falou aqui, as pessoas nos observam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que falamos, com o que pregamos, com quem andamos, porque as pessoas estão nos observando. Pessoas que nos têm como exemplo, pessoas que nos têm como homens de Deus, e que através de nossas vidas se cumpre a palavra na vida deles. E aí de repente a gente vai passando na rua e as pessoas falam: o irmão fulano fez isso e isso, e as pessoas se entristecem. O irmão fulano falou de Jesus para mim, eu dei ouvido à voz de Deus por intermédio da vida dele, hoje ele está lá. Mas a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Aleluia. Se olharem para mim nesta noite, vão perecer. Se olhar para o irmão Riso, vão todos perecer. Olhar para a irmã Graça, para a irmã Railda, todos vão perecer. Porque nós somos faros. Nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Paulo diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões. E nós que estamos em pé, devemos cuidar para que não caia. Porque somos carne. E esses dias estamos vivendo tempos de batalhas espirituais. Estamos vivendo tempos tenebrosos, aonde a nossa carne ela atenta para as coisas erradas, aonde as pessoas afrontam-nos de todas as maneiras, nas áreas do nosso trabalho, na rua, no evangelho, na nossa família. Nós estamos cercados de afrontas todos os dias, né? E essa semana toda foi meditando no livro de Efésios, capítulo 6, do 10 a seguir, onde Deus vem nos advertindo acerca do revestimento, acerca da armadura de Deus, sem a qual nós não podemos estar de pé. Nós não suportaremos as afrontas que estamos vivendo nos últimos dias. Satanás tem usado pessoas para nos afrontar, para roubar o melhor de Deus das nossas vidas. E se nós não estivermos atentos, se nós não vigiarmos, nós iremos perder o melhor de Deus. Aleluia. Porque, amados, o intuito do diabo é roubar, é matar, é destruir. E nós, crentes, há 10, 20 anos, e não conseguimos perceber o intuito do inimigo nas nossas vidas. Verdade. Aí vem um de lá para cá, nos diz uma palavra e nós repreender ele, achando que ele é o nosso inimigo. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo, mas é contra o que opera por trás deles. E olha que se Deus pudesse nesta noite abrir os nossos olhos para nós contemplarmos o tamanho da afronta dos nossos inimigos, daqueles que têm desejado a nossa derrota, nós não suportaríamos de pé. Nós ficaríamos atribulados, e aí nós não sabemos qual seria o fim, porque são grandes. No livro de 2 Reis, quando Jazinho acordou bem cedinho, ele agora contempla uma multidão, um exército de carros e cavaleiros cercando aquela montanha, e ele agora grita: ai meu Senhor, que
será de nós? Sabe por quê? Ele andava com o homem de Deus, ele convivia com o homem de Deus, mas ele ainda não conhecia a lei de Deus, ele ainda não conhecia a palavra de Deus. Verdade. Ele contemplava o que o seu Senhor fazia, ele via os milagres que por intermédio, ele viu quando ele recebeu a porção dobrada da capa de Elias. Ele viu várias e várias ações suficientes para convertê-lo e levá-lo a crer que o maior é o que está conosco, de que o que está no mundo. E agora ele teme, ele vai perecendo por causa da sua carnalidade. E o homem de Deus levanta após ele. E agora chama ele. Ele diz: meu Senhor, nós somos cercados, nós vamos perecer, eles vão nos sucumbir. E o homem de Deus, um homem de oração, um homem de busca, um homem que Deus dava para ele toda a revelação. Sabe por quê? Geazi, o homem, o moço de Eliseu, ele não pôde contemplar o que o Senhor tinha para a vida dele, porque ele acordou bem cedo. E quando ele acordou, o Eliseu estava ali orando, buscando a Deus, contemplando o plano do inimigo para destruir o Israel, o rei de Israel. Se ele estivesse de joelho orando, buscando, pedindo a Deus, Deus com certeza teria revelado a ele que maior era o que estava ao seu redor do que o exército inimigo. E agora Eliseu ora, pedindo que Deus abra os teus olhos para que ele possa ver. E a Bíblia diz que imediatamente Deus abre os olhos do seu moço. E ele contempla, em volta do homem de Deus, o Eliseu, carros e cavaleiros de fogo. E não era poucos. Então o que precisamos, amado, é aprender a guerrear. O que precisamos é aprender a estar na posição de Deus, vigiando, estando atento para não sobrevir os nossos adversários e nos pegar de surpresa, como pegou aquele moço. Tenho certeza que Eliseu sabia do que estava acontecendo, porque ele, quando entrou no teu quarto, creio que foi orar, a ponto de ele perceber que o rei da Síria, ele entrava no teu quarto e tramava contra o rei de Israel. A palavra diz que ele armava emboscada aqui e ali, em vários lugares, mas ele não era bem sucedido, porque o homem de Deus revelava a ele para que ele levasse até o rei a situação e o rei não fosse pego de surpresa. A ponto de o rei da Síria agora, seus planos sendo frustrados, ele reúne o teu povo, o teu exército, e ali ele declara que há um traidor entre eles. Há um traidor entre eles, porque tudo que ele tramava na tua câmara, no teu quarto, o exército de Israel sabia. E agora levanta um do meio do teu exército e diz: Senhor, não tem traidor no nosso meio. É o profeta do Deus vivo, que tudo quanto se trama no teu quarto, o Deus verdadeiro revela para ele. E nós não podemos contra ele, porque o Deus é poderoso e revela tudo. O exército inimigo agora manda os seus homens de guerra, os seus melhores homens, bem armados, bem trajados,
bem montados nos seus carros e cavalos, para agora pegar o homem de Deus e levar até ele, para que ele prendesse o homem de Deus e pudesse executar o teu projeto, os teus planos malignos contra o rei de Israel. Aleluia. E aí é quando o homem levanta bem cedinho e vê o exército inimigo em volta daquele monte, e ele teme. Mas Elias, ou Eliseu, ele estava tranquilo, porque ele já sabia Santo Deus. que o homem de Deus não pode estar desapercebido, porque em todo tempo o homem de Deus ele sofre afronta. Em todo tempo Satanás está tramando para lançar no calabouço, para lançar no abismo o homem de Deus. Por isso precisamos estar atentos, precisamos guerrear com as armas espirituais, porque o nosso adversário ele é espiritual. Aleluia. E nós erramos quando nos injuriamos com o nosso irmão, quando falamos do nosso irmão, quando falamos do nosso inimigo carnal, pois o nosso inimigo ele não é carnal, ele é espiritual. E precisamos sim estar de pé, porque senão vamos perecer. Quantos de nós têm sofrido? Irmão fulano, ele está se levantando contra a minha vida. Irmão fulano, ele não me deixa viver. Irmão fulano me olha com a cara feia. Irmão fulano não me dá a paz do Senhor. Porque nós abrimos a brecha e Satanás planta no nosso coração, porque ele é oportunista. E a Bíblia diz que quando Eliseu orou para Deus abrir os olhos do teu moço, logo em seguida ele orou para que Deus cegasse com uma maldição da cegueira o exército do Sírio. E mais uma vez a palavra diz que imediatamente eles ficaram cegos. E agora desce Eliseu ao meio dos seus líderes e declara que eles declaram que está procurando o homem de Deus, o Eliseu, o profeta. E o profeta declara para eles que ele estava no lugar errado e o homem que ele procurava estava em Samaria. E agora o próprio homem de Deus conduz aquele exército e entrega na mão do rei de Israel. Deus é fiel para conosco, amado. Deus ele é fiel para conosco. Ele tem cuidado de nós. Os nossos inimigos não prevalecerá contra nós, porque o Senhor já entregou em nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Só precisamos estar atentos no que fazer, para que Satanás não entre e faça morada. Porque a palavra diz que quando o homem de Deus levou o exército e entregou em suas mãos, imediatamente o rei de Israel, ele queria matar todo o exército. Mas o homem, o profeta Eliseu disse: não. Porventura, se pegasse vocês, seus homens de guerra, você mataria? Então nós não vamos matar. Vamos fazer diferente. Vamos alimentá-los e devolver para o seu Senhor. Deus tem alimentado os nossos inimigos para que eles se fortaleçam para contemplar a minha e a sua vitória. Mas nós só iremos ser vitoriosos no momento em que nós atentarmos para a palavra do Senhor. No momento em que revestirmos de toda a armadura de Deus. Amados, nós estamos falando de batalhas espirituais. Nós estamos falando de batalhas contra o nosso adversário, contra o invisível. Aquele que lança seta todas as horas, em todo o tempo sobre as nossas vidas. Porque muitos casais têm estado em pé de guerra. Porque muitos casais já não conseguem mais viver unidos nos seus lares. Porque muitos filhos já não conseguem mais
suportar a palavra dos teus pais, porque filho tem se levantado contra pai, pai contra filho. Primeiro para se cumprir a palavra do Senhor, onde ele diz que reino se levantaria contra reino, pai contra filho, e filhos contra pai. E segundo, porque o inimigo das nossas almas, ele quer destruir a minha e a sua família. Mas se nós taparmos a brecha, se nós fizermos como Neemias, tapar as brechas do muro, eles não terão poder sobre a minha e a sua vida. É tempo de vigiar, é tempo de nós nos colocar na posição de Deus e agora guerrearmos, não contra os nossos companheiros, não contra os nossos irmãos, não contra os nossos pastores, mas contra aquele que quer destruir a minha e a tua vida. Vai louvado, Deus. Aleluia, Deus. É preciso lutar contra aqueles que têm lançado as almas na prisão, na prostituição, no adultério. E nós, quando nos colocamos na posição, sofremos abalo do inferno, porque nós afrontamos Satanás e seus demônios. Todo crente que se prostra diante de Deus é uma afronta para o inimigo. Mas todo crente que se afasta da presença de Deus, ele é uma afronta para Deus. A Bíblia diz que Deus colocou diante de nós dois caminhos: os céus e o inferno, a bênção e a maldição. E ele ainda diz para nós: escolhe, pois, a bênção, para que viva tu e a tua semente. Como iremos vencer a Satanás se não guerrearmos? Como vencer ao nosso adversário se não oramos mais? Como vencer os nossos adversários se não jejuarmos mais? Se não queremos passar um minuto sequer de joelhos, se não queremos ler a palavra, que é o alimento das nossas almas, que é a espada contra o nosso adversário, se não nos revestirmos do capacete, da couraça da justiça, das armaduras do Espírito, como podemos vencer os nossos adversários? Vou isso falar sobre as lideranças que temos contemplado com os nossos olhos a derrota de muitos homens de Deus. Sabe por que isso, amados? Porque a palavra de Deus diz que o diabo procura ferir os pastores para que as ovelhas fiquem dispersas. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nossa luta é contra o adversário. Pode ter certeza que a gente não está vendo, mas tenha certeza que ele está aí, do lado de fora, na porta, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Verdade. E hoje as pessoas têm ouvido a voz de Deus e não têm dado crédito. As pessoas têm se colocado entre Deus, mas para afrontar, e têm alimentado o nosso adversário. Amados, os dias são maus. Os dias são difíceis. E se nós não guerrearmos, se nós não nos unirmos para buscar o Senhor, nós iremos conseguir. Louvado seja Jesus. Está difícil, amados, mas não está impossível. E pode ter certeza que daqui para frente vai estreitar. Naquele grande dia o Senhor vai começar a fazer a colheita. E muitos que perderam tempo na casa de Deus, muitos que lá fora não deram ouvido à voz de Deus, muitos que se afastaram da presença de Deus, muitos que deram ouvido à voz do homem vão perecer. Porque naquele grande dia, quando iremos
ouvir o chamado, o toque do Espírito, o toque da trombeta final. Muitos serão ser rejeitados. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos oriente, nos dê sabedoria. Amados, eu não sei se vocês vivem dessa maneira. Chega pela manhã, se você pudesse, você não via a voz um do outro. Se você pudesse, você não via a voz do teu irmão, quanto mais do teu inimigo. Pense, você já acorda faiscando, aonde qualquer palavra pode nos levar para o inferno. Qualquer palavra pode impedir uma alma de alcançar o reino de Deus. Amados, nós não temos nenhum domínio sobre a palavra de Deus, porque é ela que nos domina. A palavra de Deus está aberta no livro de Mateus, capítulo 20. Nós iremos pregar sobre o cego de Jericó. Mas Deus nos leva para o livro de 2 Reis, capítulo 6, a seguir. Essa mensagem que nós lemos está escrita no livro de 2 Reis. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 6. Que os irmãos possam meditar nessa palavra e ver o que falta nas nossas vidas. Glória a Deus. O livro base nessa noite para a nossa meditação é Efésios. Eu vi várias e várias mensagens. 90% delas foi baseado no livro de Efésios. 90% das mensagens de batalhas espirituais está baseado no livro de Efésios. É a base para toda a guerra, para toda a batalha que nós precisamos enfrentar. Nós estamos todos os dias recorrendo a homens, recorrendo a manifestações, mas não tem maior manifestação, amados, que a do Espírito Santo. Aleluia. E nós precisamos, amados, nos investir. Nós precisamos, sim, desejar, como o menino deseja o leite, a presença do Espírito Santo. Porque quem fará a diferença nas nossas vidas é o Espírito Santo. Você pode ver a diferença de Eliseu e seu moço. O Espírito Santo faz a diferença. O Espírito Santo muda a história. Verdade. O Espírito Santo nos impulsiona a ler, a escrever, a fugir do pecado. O Espírito Santo nos impulsiona a querer mais. Eu poderia passar a noite toda falando, mas a Bíblia diz que não é por muito ouvir, muito falar que seremos ouvidos, mas que nós possamos orar todos os dias como se fosse a última oração, que possamos vir para o culto como se fosse o último culto das nossas vidas, porque nós não sabemos, amado, o dia nem a hora em que o Filho do Homem é de vir. Buscai o reino de Deus, buscai a tua presença, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Porque, amados, está difícil. Tu és louvado, Deus. Amado, tem acontecido coisas que Deus não duvida, porque Ele é Deus.
O homem tem dito que Deus, tem coisa que até Deus duvida, mas Deus não duvida de nada, porque Ele sabe de todas as coisas. E eu digo, crente desapercebido, ele não vai para o céu. Crente de qualquer maneira não vai para o céu. Então precisamos nos colocar na posição de Deus. Precisamos nos colocar na posição. O irmão Riso disse, tem coisas que o homem não entende. E Deus vai estar confundindo a mente de muita gente, irmão Riso. Deus tem confundido a mente de muita gente. Porque saímos de uma mansão para um barraco. Primeiro, só Deus pode fazer isso. É verdade. Porque nenhum homem que está numa mansão, ele quer sair para um barraco. Verdade. Pense. Ainda que ele esteja falido, ainda que ele esteja quebrado, ele vai sempre buscar um empréstimo, buscar uma coisa, buscar outra, para poder manter a posição. Sabe por quê? Ele vive de aparência. E se nós chegamos aqui, porque Deus tem coisa maior para nós. Aleluia. A Bíblia diz que é preciso descer para poder subir. Se você não desce, não tem como subir. Eu me alegro na presença do meu Deus, porque eu sei que não vai ficar aqui. E antes da gente sair daqui, as cadeiras vão estar todas preenchidas. Quando nós chegarmos lá, nós vamos chegar com estrutura. Nós vamos chegar com base. Nós vamos crescer com estrutura e com base. Quanto tempo nós temos dentro desta cidade? Passando pelo processo de humilhação, pelo processo de calúnia, pelo processo de transformação. E de repente Deus nos pega lá de cima, nos coloca lá embaixo. É para aprendermos, amados. E dentro da casa de Deus tem muitas pessoas que não têm aceitado essa situação. Dentro do nosso próprio meio tem pessoas que estão questionando até hoje. Deus faz como Ele quer. Deus usa da forma que Ele quer. Se fosse da minha vontade, não estaríamos aqui. Estaríamos lá. Mas Deus, Ele é fiel. Primeiro que eu já disse, isso aqui foi promessa de Deus. Nós profetizamos no primeiro dia, um ano atrás, que isso aqui iria ficar pequeno. Poucas oportunidades nós tivemos de falar de Jesus aqui. Mas tudo foi preparação de Deus para nossas vidas. Mas agora vai se cumprir. E não vai dar, amados. E nós não vamos crescer porque estamos vendo os outros crescer, não. Nós vamos crescer lançando a semente, regando ela, limpando, cuidando até o fruto, e frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Nesse lugar nós temos fruto. A minha alegria é saber que nós temos fruto neste lugar. E iremos ter muito mais. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha amiga, esposa do nosso irmão Aldo. Ela me disse essa semana que quinta-feira, em nome de Jesus, ela vinha. E domingo ela vinha também. E que ela ia. E ela não deu ouvido ao diabo. Sei que não foi fácil para a senhora estar aqui nesta noite, minha vez. Porque não é fácil para ninguém. Mas pode ter certeza que a senhora não está só. Aleluia. Eu tenho adotado você e aquela criança. Tenho. E foi assim com todos que adentrou esse lugar. Que eu adotei. E Deus honrou. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a tua palavra.
Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. Pode ter certeza, Deus. Há muito tempo Deus vem falando ao teu coração. Há muito tempo Deus vem ministrando ao teu coração onde é o teu lugar e qual é a tua posição. Mas num tempo determinado, tu vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sem Deus é impossível, minha bênção. Sem Deus é impossível. Não olhe para o homem, não olhe para as dificuldades. Sabe por que só tem essa quantidade aqui hoje? Porque foram os escolhidos. Era só para estarmos nós aqui. Se Deus quisesse que aqui estivesse cheio, Ele encheria isso aqui. Para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que aonde Jesus passava, Ele arrastava multidões. Mas uns buscavam Ele pelo que Ele tinha para dar, outros pelo pão que perece, outros pelos milagres que Ele fazia. E bem poucos buscavam pelo que Ele é. É tanto que quando aquela mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus, Ele pergunta: quem me tocou? E os seus discípulos, mais uma vez que andava com Jesus e conhecia Jesus, ele diz: Jesus, tu vê que a multidão aperta e pergunta quem lhe tocou? Ou seja, quantos já lhe tocaram aqui, Senhor? Quantos lhe empurram? Quantos têm tocado em ti? Só que eles não entendiam que Jesus estava falando de um toque espiritual, de um toque da alma, de um toque de fé, de um toque de libertação. E por isso diz a palavra que imediatamente de Jesus saiu virtude e ela foi curada. Aleluia. Glória a Deus. Então, amado, multidão não quer dizer nada. Quantos de nós estão no meio de multidões, mas nos sentimos sozinhos? Quem de nós passou o dia todo sozinho aqui hoje? Ninguém. Sempre teve alguém, você conversou com outro, em vários lugares você teve envolvido com pessoas. Mas tenho certeza que nenhum deles preencheu o teu coração, nem vai preencher. Porque só Jesus pode preencher o coração do homem. Eu vou